Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos falar aqui neste vídeo sobre as características do filo Porífera, que é o primeiro filo de animais que nós estudamos. Primeiramente, o filo Porífera reúne animais conhecidos como esponjas, que são animais exclusivamente aquáticos. Não existem espécies terrestres desses animais. Então, as esponjas são exclusivamente aquáticas, sendo que a maioria das espécies é marinha, ou seja, vive no mar. Existem pouquíssimas espécies de água doce. Esses animais recebem o nome de esponjas e pertencem a esse filo denominado Porífera, porque eles possuem uma peculiaridade muito interessante. São animais que possuem poros microscópicos ao longo de todo o seu corpo, por onde entra a água da qual eles retirarão os nutrientes necessários à sua sobrevivência. Todas as esponjas são animais sésseis. O que quer dizer séssil? Séssil é um animal que vive aderido a um substrato. Esse substrato pode ser um pedaço de madeira, pode ser conchas, pode ser rochas, enfim, um substrato qualquer que serve de adesão para esse animal. Então, as esponjas, os poríferos são sésseis, são animais sésseis que não se movimentam. Também as esponjas são assimétricas, isso significa que não possuem planos de divisão em que se pode partir esse animal em partes semelhantes, como falávamos anteriormente, da simetria bilateral dos animais, né? A maioria dos animais apresentam simetria, sendo esta simetria a simetria bilateral que predomina. Já aqui nos poríferos, embora eles sejam animais, eles são assimétricos, ou seja, eles não possuem simetria, não possuem planos para divisão em partes iguais. Mas há alguma espécie ou outra que possui simetria, mas no geral nós podemos dizer que as esponjas são assimétricas. As esponjas também são animais acelomados. Isso significa que a sua gástrula não vai desenvolver uma cavidade revestida por mesoderme. Então, só há aquela cavidade da blástula que se forma ali na blástula e depois dá origem ao corpo do animal, né? Lembrando que as esponjas não formam gástrula. E as esponjas são ásperas ao tato. Vale ressaltar aqui como uma curiosidade que diversas espécies de poríferos produzem substâncias tóxicas, provavelmente sendo uma adaptação contra predadores. Algumas das substâncias produzidas por esses animais têm sido recentemente pesquisadas por seus efeitos farmacológicos benéficos para os seres humanos, atuando como antitumorais, anti-inflamatórios e até antibióticos. Então, só para ilustrar uma das importâncias do estudo desses animais. Aqui nós temos uma imagem de uma esponja, aliás, de várias esponjas, né, aí no fundo do mar. Então, somente para ilustrar para vocês uma imagem desses animais. À primeira vista nem parecem animais. Quando nós falamos de animais, nós pensamos logo em movimentação, nós pensamos em seres que têm cabeça, em seres que são mais ativos. Nós vemos aqui seres que nem se parecem com animais. Então, nós podemos dizer que as esponjas são os animais mais primitivos, mais simples que existem. E realmente, quando olhamos nos fósseis dos animais, os mais antigos são animais parecidos com as esponjas. Então, as esponjas provavelmente foram os primeiros animais a surgirem no planeta Terra. Recordando aqui brevemente, nós vamos lembrar que todos os animais formam, após a fecundação, um zigoto. Desse zigoto origina-se um aglomerado de células que nós chamamos de mórula, e aqui a novidade evolutiva dos animais, a formação de uma blástula, um arranjo com umas células e o interior,
uma cavidade. Então, dessa blástula já começa a se formar a esponja, o corpo da esponja. Então, todas as células que nós veremos a partir de agora são originadas desse montinho de célula aqui, que formava a blástula. Então, primeiramente, vocês viram pela imagem como é a forma geral de uma esponja. Agora vamos ver um esquema que mostra os tipos celulares que formam o corpo dessa esponja. Então, primeiramente, a esponja ela é revestida por um conjunto de células que está sendo aqui mostrado por essas células vermelhas. Então, as células mais externas do corpo da esponja são essas células vermelhas aqui intercaladas por essas células azuis. Então, primeiramente, antes de começar a falar dessas células, é importante ressaltar que, como as esponjas vivem em ambiente aquático, elas estão imersas em um universo de água. Então, essa água interage constantemente com esse animal, são animais aquáticos. Como que esses animais se alimentam e como que é essa interação com a água, já que são animais aquáticos? Então, primeiramente, a água ela interage diretamente com o corpo da esponja e é por essa água que esses animais obtêm o seu alimento. Então, nós podemos dizer que as esponjas são animais filtradores. Eles filtram, ou melhor, elas filtram todos os nutrientes, todos os alimentos, todas as substâncias orgânicas presentes nesta água e retêm esses nutrientes dentro do corpo delas. Então, o alimento vem a partir da filtração dessa água. É como se a esponja fosse um filtro, como aquele filtro da cozinha, que vai reter as partículas sólidas daquela água e deixando passar somente água pelo filtro. O restante fica ali retido no filtro. Da mesma forma é a esponja. A esponja retém esse alimento, essas partículas sólidas da água nas suas células, aproveita aquilo que lhe é necessário, nutrientes necessários, e vai eliminar aquilo que não lhe é necessário. Então, as esponjas são animais filtradores. Como que funciona essa filtração? Primeiramente, a água ela atravessa todo o corpo da esponja, passando por essas aberturas da camada mais externa das esponjas. Essas aberturas são formadas por células específicas, mas aqui agora nós vamos chamá-las apenas de poros. Então, a água entra por essas aberturas, por esses poros, atravessa todas as células que formam aí o corpo da esponja e chega até essa cavidade interna aqui, que se forma lá na blástula, que aqui recebe o nome de espongiocele. Então, essa cavidade por onde a água cai, passando pelos poros, é chamada de espongiocele. E essa água é empurrada, é movimentada por meio dessas células flageladas mais internas dessa cavidade e essa água sai pelo ósculo, por essa abertura superior aqui que nós chamamos de ósculo. Então, veja só, a água entra pelos poros, atravessa todas essas células e sai pelo ósculo, sendo responsável por essa movimentação essas células flageladas aqui dessa cavidade interna, a espongiocele. Então, basicamente, é essa a interação da esponja com esse fator abiótico que é a água. Vejam que existem vários tipos celulares diferenciados formando o corpo dessa esponja. Como eu falava anteriormente, nós temos um conjunto de células aqui mais externas, essas células vermelhas, desenhadas de vermelho, e que revestem o corpo dessa esponja. Entre essas células, nós temos outros tipos celulares, em azul, que são células que possuem um espaço nelas que permite a entrada da água.
Aqui nessa outra região nós vemos outros dois tipos celulares, esse vermelhinho e esse roxo, e aqui um outro conjunto de células que nós percebemos que possuem filamentos longos, que são os flagelos. Então vejamos agora cada um tipo celular. O primeiro tipo celular que reveste o corpo da esponja são os pinacócitos. Vejam bem o nome, pinacócitos. Os pinacócitos são aquelas células alongadas que estão mais externas ao corpo da esponja e que têm função de revestir o corpo da esponja. Então, são células de revestimento. Entre esses pinacócitos, nós vimos lá as células em azul, que são os porócitos. São células cilíndricas que possuem uma projeção citoplasmática que faz um canal dentro delas. Que forma um canal dentro dessas células. É por esse canal que passa a água para dentro do corpo da esponja. Mas abaixo, sob essa primeira camada de células diferentes umas das outras, nós temos os amebócitos. Vejam só o nome, amebócitos. Amebócitos vai lembrar a vocês de ameba, que eram aqueles protozoários que tinham os pseudópodes, ou seja, aquelas projeções citoplasmáticas que faziam a célula se movimentar, aquele protozoário unicelular. Então, vejam bem que esse nome aqui, amebócito, não é por acaso. Esses amebócitos, essas células recebem esse nome porque também possuem aquelas projeções citoplasmáticas que fazem com que essas células se movimentem. Então, vejam só, dentro do corpo da esponja nós temos células que se movimentam. E essas células, por curiosidade, são totipotentes. São células indiferenciadas, ou seja, são células que podem se diferenciar em outros tipos celulares, como, por exemplo, formar pinacócitos, formar porócitos, formar coanócitos, formar espículas. Então, são células que podem se diferenciar em outros tipos celulares. Então, vejam só que importante, as esponjas possuem células totipotentes, células indiferenciadas, células que têm ainda a capacidade de se formar outros tipos celulares. E nós temos aquelas células flageladas que são os coanócitos. Aqueles coanócitos possuem um filamento longo, que são os flagelos. Os coanócitos estão revestindo aquela cavidade, a espongiocele, e a função dos coanócitos é capturar alimento. Os coanócitos conseguem reter as partículas alimentares presentes nessa água e assimilar essas partículas alimentares por meio de endocitose. E aí nós vamos ver que esses coanócitos, eles fazem a digestão desse alimento, transferem esse alimento para outras células. Então, nós vamos ver daqui a pouco. E nós temos também as espículas, que são células ricas em diversas substâncias que conferem sustentação à esponja. Então, nós temos aí, por exemplo, espículas calcárias formadas de carbonato de cálcio e nós temos também espículas silicosas formadas de sílica. Então, essas substâncias, elas são substâncias que conferem rigidez, conferem sustentação ao corpo das esponjas. Então, como vocês viram naquela imagem da esponja, são seres eretos que precisam de uma certa sustentação para se manterem no ambiente onde estão. Então, quem confere essa sustentação são essas células ricas nesses minerais, que isso é muito importante para elas. Nesta imagem, nós temos a representação de um coanócito, que são aquelas células flageladas, e aqui aderido a esse coanócito, bem próximo desse coanócito, nós temos um outro tipo celular que é o amebócito, que possui essas projeções de membrana plasmática. Então, esse coanócito, nós temos aqui, por exemplo, essas bolinhas em branco seriam as partículas de alimento, as partículas nutrientes presentes na água. Então, essas partículas de alimento, elas são assimiladas por essas células por meio de endocitose. A célula capta essas partículas, formam-se vesículas
a partir de membrana plasmática, essas vesículas depois são transferidas para o meio intracelular, isso se chama endocitose. Nessas vesículas ocorre a digestão desse alimento, né, por meio de enzimas. E também os coanócitos transferem esse alimento, digerido ou não, para os amebócitos, que são essas células cheias de projeções. Isso se faz por o processo inverso, a exocitose. Os coanócitos vão secretar, digamos, entre aspas, não é uma secreção, não é uma coisa produzida por essas células, mas a gente pode dizer que está mandando para fora da célula uma coisa que estava dentro dela por meio da exocitose. E essas vesículas formadas, também por membrana plasmática, são transferidas aos amebócitos, que transferem para outras células do corpo da esponja esse alimento capturado. Então, tanto o coanócito como os amebócitos vão realizar essa troca de nutrientes para as células do corpo da esponja e fazer a digestão intracelular. Então, veja que existe uma cavidade no corpo da esponja, que é a espongiocele, mas a digestão é intracelular. Não existe um sistema digestório. A digestão é intracelular. Agora falaremos da reprodução. Existem dois tipos de reprodução no filo porífera. A reprodução assexuada, que se faz por brotamento ou gemulação. O que seria o brotamento? O brotamento é quando da própria esponja formam-se brotos, formam pedacinhos de corpo de esponja que se soltam dessa esponja e formam novos indivíduos. Ou mesmo desse brotinho cresce uma esponja aderida ao indivíduo que formou esse broto. Ou por gemulação. Gemulação já é um pouco mais complexo. Formam-se estruturas revestidas por aquelas espículas rígidas, e no interior dessas espículas nós temos aí vários amebócitos, que são células totipotentes, que podem originar outros tipos celulares, outras esponjas. Essas estruturas são resistentes até mesmo a situações ambientais adversas, e vão permitir aí a sobrevivência desses seres em condições ambientais desfavoráveis. Então, nós temos aí o brotamento ou gemulação. E também, e muito importante, é a reprodução sexuada. Sexuada, a gente vai lembrar de indivíduos fêmeas, indivíduos machos ou indivíduos machos e fêmeas na mesma esponja. Então, nós temos aí indivíduos que são monóicos, indivíduos que produzem os dois gametas, são hermafroditas, e indivíduos dioicos, em que um é macho e outro fêmea. Então, espécies dioicas com machos e fêmeas, espécies monóicas com fêmeas e machos no mesmo indivíduo. Fêmea e macho no mesmo indivíduo. Como é que ocorre a reprodução sexuada? Primeiramente, ela vai ocorrer no mesoílo. O que é mesoílo? Mesoílo é toda a região que não são aquelas células de revestimento, que, tirando os pinacócitos, as outras células, os amebócitos, as espículas e os coanócitos fazem parte do mesoílo, dessa região que nós chamamos de mesoílo. Então, primeiramente, quando a gente fala em reprodução sexuada, a gente vai lembrar de gametas. Então, eu tenho aqui o espermatozoide, que pode ser produzido pelo mesmo indivíduo, e o óvulo também produzido por ele, ou espermatozoide por um indivíduo, por uma esponja, e o óvulo por outra esponja. Então, esses dois gametas se encontram, formam aquela célula diploide, que é o zigoto, e desse zigoto desenvolve aquele arranjo que nós chamamos de blástula. Essa blástula, ela desenvolve o corpo da esponja. Diretamente dessa blástula forma uma esponja. Agora, nós podemos também ter uma coisa interessante aqui. Nós podemos ter o espermatozoide com o óvulo formando um zigoto, e esse zigoto desenvolve uma estrutura diferente, que a gente chama de larva, né? Que é uma estrutura diferente das demais. Está sendo aqui mostrado uma larva do tipo anfiblástula.
que é uma blástula diferenciada. É uma blástula que possui uma região dos polos com células flageladas e o outro polo, a outra parte, sem células flageladas. Então, esse tipo de larva, esse tipo de estrutura que a gente chama de larva, é chamada de anfiblástula. Né? E essa anfiblástula depois vai sair do corpo do animal que foi fecundado, vai fixar no substrato, vai perder essa forma e formar um indivíduo adulto. Então, quando nós temos a formação de uma larva, de uma estrutura bem diferenciada, que depois se fixa e perde essas características de larva, nós temos aqui um desenvolvimento indireto. E quando nós não temos essa formação de larva, do zigoto já se forma aquela blástula típica que se fixa e forma um indivíduo adulto, nós temos um desenvolvimento direto. Um desenvolvimento direto. E por fim, vale a pena comentar com vocês que existe, digamos assim, 3 tipos básicos, 3 formas básicas de esponjas. Nós temos essa primeira forma aqui, que é a forma que chamamos de asconoide. Essa forma é a mais simples. Nós temos o corpo da esponja, os canais que dão acesso diretamente à espongiocele, que é a cavidade aqui interna. Então, esse tipo aqui é o tipo asconoide. O outro tipo, que é um pouco mais complexo, é o tipo ciconoide, em que os poros não dão acesso direto à espongiocele. Nós temos o que nós chamamos de canais aferentes, que são fendas, são dobras, que não dão acesso direto à cavidade interna. Só a título de curiosidade, esse tecido em vermelho, ou melhor, essa região em vermelho, lembrando que as esponjas não formam tecidos, são aquelas células que nós chamamos de coanócitos, aquelas células flageladas. Então, imaginem só esses canais aqui, né, os canais aferentes que não dão acesso aí direto à espongiocele. E o terceiro tipo mais complexo é o leuconoide, que o acesso é bem difícil. A água entra por esses poros, cai em cavidades, dessas cavidades em outras cavidades, depois que atinge a espongiocele. Então, esses canais mais complexos aqui são chamados de câmaras vibráteis. Então, veja que essa formação é bem complexa, mais complexa que essa e muito mais que essa primeira. Então, veja só, asconoide, ciconoide e leuconoide. E é isso. Por hoje, por esse vídeo é só. Até a próxima.